E o forró é um ritmo contagiante, isso todo mundo sabe. Mas você sabia que o forró também faz bem para a saúde? Pois é, além de animar qualquer festa, o forró faz muito bem para a saúde, pois ele reduz calorias e fortalece os músculos das pernas, do abdômen e dos glúteos. Geralmente 1 hora de forró é capaz de queimar 200 calorias ou mais. Mas de onde surgiu esse ritmo que conquistou os brasileiros? Quais são os tipos de forró mais conhecidos? Conheça essas e outras curiosidades aqui no Legal Tube. Olá, sejam bem-vindos e preparem a curiosidade, porque agora vai começar mais um quadro Contando uma História. E antes de dar continuidade ao vídeo, gostaria de convidar você, se ainda não é inscrito no canal, a se inscrever e deixar aquele like para dar uma força pro canal, valeu? A princípio é possível destacar que o termo forró se refere a festas onde normalmente as pessoas dançam, tocam e se divertem. No entanto, o termo não é designado para todo tipo de festas ou para qualquer música. Não, nada a ver, irmão. É necessário ter uma sequência de ritmos nordestinos, como por exemplo, o chachado, o coco de roda, o baião, vocês como se dança o baião, e quem quiser aprender é favor prestar atenção. Morena, chegue pra cá. o shot, entre outros. Hoje em dia, muitas pessoas acreditam que o forró pode ser definido como um gênero musical e como uma dança. A etimologia da palavra. Atualmente existem 3 versões para a origem histórica do termo forró. Entre elas, a mais conhecida afirma que o termo apareceu pela primeira vez no final do século XIX. Naquela época, os ingleses faziam várias festas, porém poucas eram abertas à população. Quando o acesso era liberado para o público geral, na entrada havia um cartaz com a seguinte frase: For all, ou seja, para todos, na tradução para o português. Acredita-se que o termo forró surgiu como variação da pronúncia dessa expressão. A segunda versão é muito semelhante à primeira. No entanto, a principal diferença é em relação aos responsáveis pelas festas, que nesse caso eram os soldados norte-americanos. Os eventos ocorriam durante a Segunda Guerra Mundial, entre 1939 a 1945. A terceira versão é a mais antiga. Nela, o termo forró-bodó, de origem africana, ficou conhecida. Acredita-se que esse termo significa algazarra, festa para ralé, bagunça, arrasta-pé. Tipos de forró. Pé de serra. Em meados da década de 1940, no Nordeste, surgiu o famoso forró pé de serra. A principal característica desse ritmo é que ele possui como fonte de inspiração o universo rural do sertanejo. Geralmente esse ritmo é tocado por trios de zabumba, sanfona e triângulo. A maioria das danças tem passos básicos e variações simples, entre elas pode-se destacar o giro simples da dama. No Brasil, o forró pé de serra é representado por vários artistas. É possível destacar Luiz Gonzaga, Jackson do Pandeiro, Dominguinhos, entre outros.
forró universitário. O forró universitário surgiu entre a década de 1990 a 2000, quando os jovens da região do sul do nosso país começaram a tocar e a dançar o forró pé de serra com coreografias diferentes das que eram conhecidas até então. Daí uma das coisas que eu acredito que muitos de vocês não conheciam. Os novos estilos tinham influência do rock and roll, samba, funk e até reggae. As influências que o forró universitário recebeu foram responsáveis por introduzir novos passos, como por exemplo os giros mais complexos. Este ritmo tem 3 das várias danças que compõem o forró pé de serra. São elas: baião, shot e chachado. Na música são utilizados, além das sanfonas, zabumba em triângulo, violão, contrabaixo e percussão. Várias bandas universitárias, como por exemplo Fala Mansa, Rastapé e Forró Sacana, agitam as festas pelo país afora. Forró eletrônico. Este ritmo surgiu na década de 1990, tem uma linguagem estilizada e um visual muito chamativo. Utiliza instrumentos eletrônicos como guitarra, contrabaixo e órgão eletrônico ou teclado, como muitos conhecem, que às vezes substitui a sanfona. A dança é mais sofisticada e não possui passos pequenos como ocorre nos outros tipos de forró que falamos antes. Podemos destacar a primeira banda de forró eletrônico, Mastruz com Leite, criada pelo grande Emanuel Gugel. Guarde bem este nome, pois iremos trazer vídeos contando histórias de bandas e com certeza você irá escutar esse nome outras vezes. Simplesmente porque ele é o pai de muitas bandas que fizeram sucesso, mas isso é tema para uma outra história. E voltando ao assunto, depois de Mastruz com Leite, vieram também Cavalo de Pau, Capim com Mel, Magnífico, Calcinha Preta, entre outros. Hoje em dia podemos dançar ao som de Chão de Avião e Wesley Safadão. A migração do Nordeste para todo o Brasil. Os primeiros bailes de forró em Pernambuco eram chamados de forró bodó ou forró boldança. Foi em 1950 que o ritmo passou a ser chamado de forró por todos e ficou popular graças a Luiz Gonzaga, o nosso querido rei do Baião. Em 1949, o cantor gravou o forró de Mané Vitor, que fez junto com Zé Dan. O segundo sucesso se repetiu em 1958, com o Forró no Escuro. Porém, apesar do sucesso promovido graças a Luiz Gonzaga, foi a imigração dos nordestinos para outros estados brasileiros que espalhou o ritmo pelo Brasil, principalmente na cidade do Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília. O forró se espalhou pelo Brasil, mas em algumas regiões ele é mais forte, como em Juazeiro do Norte, em Campina Grande, em Mossoró e em Caruaru. Também é presente como forte cultura em Natal, Recife, Teresina, Maceió, Fortaleza, João Pessoa e Aracaju. São muitas as festas para os forrozeiros de plantão que acontecem nessas cidades e que as principais representações ficam por conta das bandas de forró. Buscando a origem do forró. Mas e a origem do forró? De onde vem? Para entender melhor as origens do forró, nada melhor do que compará-la com outros ritmos. Os estudiosos encontraram semelhança com o rastapé dos índios chamados toré. Também tem um pouco dos ritmos holandeses e portugueses chamados binário e também o chula, sempre de origem europeia. Poderia ser uma variante das polcas tradicionais da Europa, que os nordestinos foram transformando em forró, shot, quadrilha e rastapé. Já o modo como se dança forró tem a influência da dança de salão que chegou da Europa no Brasil. Fato evidenciado nos livros que contam a colonização do território brasileiro e também das invasões dos europeus ao nosso país naquela época. Mas e você? Qual o seu ritmo preferido de forró? Compartilhe conosco, deixa aqui embaixo nos comentários. E até a próxima, até o próximo vídeo.